Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilo? Hoje, domingão, dia 16 de junho, começando a segunda quinzena do mês, já nos encaminhando para o meio do ano, né? Passou o meio do ano já, 15 de junho já era, metade do ano já foi, e o nosso índice Bovespa, mais uma vez, fecha a semana em queda. E o que eu tenho para falar para vocês aqui, todos os nossos estudos que nós estamos fazendo semanalmente aqui têm se cumprido. Tá chegando lá, a gente deixa as setinhas aqui para que vocês vejam e nós já vamos conferir agora no gráfico para a gente poder fazer a nossa análise para a próxima semana. Então é isso aqui. Boas da semana, alguns estudos semanais, né, para a gente fazer aqui um overview da semana e, claro, algumas oportunidades para que você possa ficar de olho na semana de 17 a 21 de junho, já iniciando a terceira semana, caminhando para o fim do mês de junho. Vamos nessa então, pessoal? Fica com a gente que hoje é um vídeo rapidinho, tem pouca coisa para a gente olhar, mas com bastante intensidade. Vamos nessa aí. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, é um prazer ter a sua companhia. Eu sou o Henrique. Aqui nós falamos de análise técnica para mercados financeiros, seja ele aqui no Brasil, seja ele lá fora, ativos de ações, commodities, índices, fundos imobiliários, BDRs, enfim, tudo aquilo que se movimenta no gráfico a gente analisa aqui e você tem sempre a melhor qualidade nas análises, que a gente sempre trabalha com os pezinhos no chão. Então, se você está chegando agora, se inscreve aqui no canal já para não perder nada, ativa lá o sininho das notificações e deixa marcada a opção todos, que aí sempre que houver um vídeo novo, vivo ou gravado, o YouTube te manda a notificação meia hora antes para você se preparar e vir participar conosco, tá bom? Então deixa seu comentário aí quando você quiser, já faz uma pergunta, tira a sua dúvida, é sempre bom ter a participação de todos vocês. E para vocês que já chegaram aqui há mais tempo e estão conosco há mais tempo, o meu muito obrigado sempre, é uma honra muito grande ter a participação de vocês e esta semana demos uma boa aumentada aqui no número de inscritos no canal. Muito obrigado pela inserção, pela chegada de todos vocês. E lembro sempre, chegando nos 50 mil inscritos, nós vamos abrir a nossa inscrição aqui do programa de imersão e mentoria e 10 vagas vão ser gratuitas. Vai ser totalmente online esse treinamento, diferente do que nós vimos fazendo já lá na corretora, né, na XP em São Paulo. Nós vamos fazer online para que todo mundo possa participar de qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu quero até que, caso dê certo, o Roberto, lá que mora nos Estados Unidos, participe com a gente, lá que está sempre acompanhando a gente aqui. Tá bom? Então, se liga aí, se inscreve já para a gente chegar nos 50 mil logo, pessoal. Vamos ver se a gente chega até o fim do mês de junho e a gente já lança esse programa para julho, tá bom? Beleza? Então, estou muito contente essa semana com esse aumento do número de inscritos. Muito obrigado à companhia de todos vocês e à credibilidade que vocês nos trazem. Galera, vamos lá. Semana passada a gente tem feito aqui, aliás, desde dezembro de 2022, a gente vem fazendo estudos semanais, a gente vem deixando as linhazinhas no gráfico para a gente chegar na semana seguinte e analisar o que aconteceu. E a gente tem acertado bastante, pessoal. Olha só as linhas que aqui estão. Para muito pode parecer uma bagunça isso aqui, mas na verdade o que a gente analisa aqui é a probabilidade dos movimentos futuros do Ibovespa, né? Caso rompesse para cima aquele candle da sexta-feira passada, ele poderia chegar na região das médias. Caso rompesse para baixo, ele poderia vir buscar uma região de suporte. Caso ficasse lateral, ele podia fazer um zigue-zague. Esse é o nosso estudo. Toda semana a gente faz isso. E olha o que aconteceu. Começa a semana ficando meio no zigue-zague, mas ó, bateu na média de 9 períodos da quarta-feira, jogou para baixo. Olha lá o nosso estudo onde estava. O zigue-zaguezinho vindo buscar a região de Fibonacci e a região da média de 400 períodos do diário, né? Lá nos 117 mil pontos. E agora mesmo eu estava vendo um estudo aqui antes de começar a gravação que o Ibovespa pode chegar nos 116 mil. E a gente já tinha visto isso, né, galera? Nós já tínhamos visto essa possibilidade dos 116 mil em algum lugar aqui, eu me lembro. Era uma região de topo, era uma região de fundo. A gente já vem analisando isso semanalmente aqui. Então, não tem novidade nenhuma, né? Olha lá, para os próximos dias, o que a gente pode analisar do índice Bovespa? Caso ele perca, está chegando na região dos 116, está perto dos 117 mil, que é uma média de 400 períodos. Caso ele perca essa região, próxima região, 114. É isso aqui, ó, suportes e resistências. Ó. Ele está numa regiãozinha próxima de um candle bastante forte lá do mês de novembro. Caso ele perca esta região, vou traçar aqui já a linha daquele tal preço. Ó. O preço está aqui. Ó. Ele está na região de topo, lá do mês de setembro de 2023.
Se ele perder isso aqui, ele vai vir buscar essa região aqui embaixo, que está próxima dos 118 mil, que está atingindo um Fibonacci. Se ele perder essa região aqui, ele vai vir buscar esse fundo aqui, ó. Aqui, veja, a gente vai analisar todas as regiões, ó. Tá vendo? Ele vai fazer a busca pela próxima região. E aí você pode tirar essas linhas aqui, para ficar mais fácil de entender, e olha só onde ele faz fundos, ó. Onde ele faz fundos é uma região de parada, memória, né? Aqui também, ó, ele está agora nessa região. Se ele perder essa região, vem buscar aqui embaixo. E depois vem buscar a próxima, e depois vem buscar a próxima. E assim vai. Vai buscando sempre suportes e resistências anteriores, de acordo com a teoria de Dow. No gráfico semanal, o que nós tínhamos falado a semana passada era que, pessoal, esta média de 80 é muito importante. O que quer dizer isso? A média do preço do Ibovespa nas últimas 80 semanas está em 120 mil e alguma coisa. Perdeu esta região. E aqui nós tínhamos falado, olha, aqui serviu como um suporte importante, ficou o mês inteiro de outubro batendo e não perdia, bateu e não perdeu, bateu e não perdeu, bateu e voltou, né? Aí teve um baita de um volumão aqui que depois fez o ralizão de Natal, novembro, dezembro fez a máxima e depois já faz um pivôzinho de baixa no semanal. Então, se perder essa região aqui, o que a gente enxerga agora? Próxima região de suporte está exatamente, ó, aqui embaixo ou na média de 200 períodos, 200 semanas, né? 200 semanas, 114 mil. Eu acho que é o próximo objetivo do índice Bovespa. O que nós podemos ficar um pouquinho mais aqui, talvez esperançosos, é que olhando pelo gráfico mensal, nós temos uma média de 21 meses em que está 117.658. Então, pode ser que o Ibovespa venha bater nessa região do mensal e depois volte a fazer um zigue-zaguezinho ascendente, que foi o que aconteceu exatamente aqui, ó. Outubro do ano passado, novembro, ó, ele encostou na média de 21, deixou para nós um 1, 2, 3 de compra no mensal e depois rompeu, foi lá para cima, tá? Então, gráfico mensal, 21 segurou, 21 segurou, 21 pode segurar. A gente analisa de acordo com o que a gente tem nas mãos, né? Com os instrumentos que nós temos. Gráficos mensais, semanais e diário. No gráfico diário, nós já estamos em tendência de baixa. No gráfico semanal, está começando uma tendência de baixa. E no gráfico mensal, ainda estamos em tendência de alta. Né? Ó, já temos um pivô de alta e agora ele vem fazer um recuo na média de 21, tá? É possível que ele venha buscar essa média. Olha o estocástico do mensal, como é que está perdendo força. O índice de força relativa também caindo um pouquinho. E o MACD, né, que mostra a intensidade da tendência, também perdendo força. E aqui no MACD, nós podemos observar o seguinte. Nós temos topos mais altos no preço e topos mais baixos no indicador, tá? No MACD mensal. Então, isso mostra para nós que estamos com uma divergência, né? Vamos aumentar aqui para a gente poder ver melhor. Ó, uma divergência de baixa. Tá vendo, pessoal? Ó, topos mais altos no preço, topos mais baixos no indicador. Isso, uma coisa está indo para um lado, outra coisa está indo para o outro. Isso significa uma divergência. Ah, mas já quer dizer que pode ser uma reversão? Não, ainda não. Mas pode ser que o preço já tenha cansado e venha buscar a região de média, como ele está se mostrando que pode vir. O que fica mais interessante aqui é que, ao cair, o volume vem caindo também. Então, teoricamente, o volume deveria ir na direção da tendência. Se nós vamos entrar numa tendência de baixa, o volume já deveria sinalizar para nós que há uma saída grande de dinheiro. Não é o caso, né? O papel está caindo, o volume também. Então, ainda não está desesperador, certo? Mas no semanal está complicado e no diário já está bem complicadinho, né? O diário já perdeu até o canalzinho de baixa lá, ó. Tínhamos um canal de baixa, não dá nem para ver aqui, mas no outro gráfico eu já vou mostrar para vocês. Tínhamos um canal de baixa aqui, que ele já perdeu. Ó, já perde a linha do canal e agora já vem buscar a região mais baixa, tá? Então isso não é bom, né? Porque quando ele perde uma região de canal assim, dificilmente ele volta para dentro num curto espaço de tempo. Mas enfim, vamos para frente, tá? O dólar, como é que foi essa semana? O dólar, olha só, ficou na tela aqui um estudo que eu fiz para esta semana, que eu mostrei para vocês na sexta-feira, dia 14, o VDT Million. Para quem acompanhou a semana aí, tem um vídeo da terça-feira passada, se não me engano,
eu falo do VDT Million. É um sistema que eu já adaptei aqui de um sistema que já existia, né? Utilizando 3 médias móveis e, aliás, é a mesma média móvel com 3 cálculos diferentes e 3 indicadores técnicos, né? O DI+, DI-, o MACD linha e o estocástico lento, além dos gráficos de Renko e uma regra de coloração chamada VDT Bull Bear, tá? Que eu vou deixar para vocês na descrição aqui. Quem quiser, aliás, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para que vocês assistam o vídeo e entendam como funciona esse sistema, tá? E aí vocês montam para vocês. Isso aqui é específico para day trade, ficou na tela aí para mostrar para vocês. Ficou muito legal, ó. 2 operações na sexta-feira, uma de venda no dólar, que deu lá 19 pontos, e uma outra de compra, que deu mais 7,5 pontos. Ó. Então, dia sexta-feira foi legal no dólar também. Mas vamos lá, gráfico diário do dólar, aqui o papo é diário, né? O que nós observamos no dólar? Rompe um topo anterior com um candle forte, vindo buscar a região da média de 9. Então, o ativo já entra em tendência de alta e começa a fazer recuos dentro da média de 9 períodos. Típico sistema do Larry Williams. 9,2, 9,3 e vai tocando. Enquanto o papel está em tendência de alta, o papel vai sempre trazendo o preço para as médias e depois ele arma de novo uma possibilidade de entrada, tá? Pessoal, índice, dólar, qualquer ativo funciona da mesma maneira no gráfico diário, no gráfico de 15 minutos, no gráfico de 60, é tudo igual. O que muda em relação aos derivativos, por exemplo, índice, dólar, milho, soja, café, boi, esses ativos, se você quiser ficar posicionado de um dia para o outro, você pode. É um swing trade normal. A diferença é que ele vai pagar o ajuste diariamente para você ou cobrar de você diariamente o ajuste. Você tem que ter lá uma margem de garantia na corretora, fica numa área separada na sua conta e você pode operar esses ativos no swing trade. Porém, vamos supor, dólar, se você comprou, por exemplo, nesse ponto aqui, no rompimento da máxima de um dia X, se você comprou aqui e ele subiu, fechou aqui em cima, olha, você teve 45 pontos de ganho. 45 pontos de ganho vezes o ajuste do dólar, você vai ter esse valor no dia seguinte na sua conta. Se você ficou posicionado ainda no dia seguinte, ele fechou, o ajuste está aqui, fechou mais ou menos no 0 a 0, você não ganhou nada, também não pagou nada. No dia seguinte, andou mais um pouquinho, você está posicionado, ganhou lá 14 pontinhos. Depois, fechou aqui em cima, mais 37 pontinhos. Opa, fiquei posicionado, perdi 41, ele vai te cobrar. No outro dia, ficou posicionado, ganhou mais 11. Tá? É dia a dia. Ele vai pagando para você igual ele paga no milho. Igualzinho. Você pode se posicionar no swing trade em dólar, em índice, em qualquer ponta, compradora ou vendedora. Tá? É que existe uma corrida grande aí, né? Que as corretoras falam para vocês operarem day trade e tal. Mas é o ativo igualzinho ao outro, galera. A única característica é que ele vai pagar ou cobrar o ajuste diariamente de vocês, tá? Então, dólar tá forte. Últimos dias aí que nós vimos já na semana retrasada falando dessa tendência de alta que havia começado, comentava que essa região do alvo da média de 400, ela era um alvo porque aqui ela bateu e voltou, mas se rompesse ela poderia buscar outra média de 400. O que é que aconteceu? Olha lá, pegou a outra 400. No semanal, tá igual, olha lá, bateu na média de 400, bateu na outra média de 400 e por elas estarem flat no semanal, talvez agora elas nem façam muita força. Elas abrem espaço gráfico, e é isso que nós procuramos sempre, né? Abrem um vazio gráfico para buscar patamares mais altos. Então, o que nós vemos no dólar agora? Caso tudo permaneça como está, né? Nós vemos a possibilidade do dólar vir buscar regiões um pouquinho mais altas de preço, podendo vir buscar essa média de 200 períodos aqui, que está lá em 5,83. E eu não digo nada, se tudo acontecer do jeito que está acontecendo no nosso país, o dólar não bata R$ 6 aí já já. Ó, temos um topo anterior aqui, de 2022, né? R$ 6,17, 6,01, né? Então, vamos deixar essa região aqui como uma região de bastante observação para a gente aqui nos próximos dias, nas próximas semanas, tá? Vamos ver. Tomara que não, tomara que tudo aconteça ao contrário, né? Que o Ibovespa suba, que o dólar caia, que a taxa de juros também caia. Enfim, por falar em juros, vamos para ele agora. Olha lá. Taxa de juros futuros, estamos olhando já DI 1F 29, então já estamos olhando um pouquinho mais longe, né?
porque o mercado sempre vive de expectativa para o futuro. Então, já vimos que esta semana o nosso juros projetado bateu em 12,26. E agora, quinta-feira, sexta-feira, caiu um pouquinho, fechou em 11,88. Tomara que isso aqui venha buscar de novo a região dos 10, que foi tão comemorada, né, recentemente. Aqui, ó, nós tivemos um 10% aqui, 9,9, no comecinho do ano, passado, aliás, né? Fim do ano passado, dezembro, quando o Ibovespa fez a máxima, os juros fizeram mínima e depois só subiu, tá? Isso é reflexo de uma série de coisas, mas muito tem a ver com a questão de como é que o país vai conseguir saldar suas contas, né, galera? Então, juros é isso, juro para cima, bolsa para baixo. Por quê? Porque os ativos de risco se tornam menos atrativos. Os de renda fixa ficam um pouco melhores, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin? Bitcoin, essa semana, teve uma quedinha, fechou lá com uma queda de 5,84%. Ok, né? Tranquilo também. Esses dias o Bitcoin já subiu bastante, está corrigindo, é normal que venha fazer uma correção. Se vier fazer uma correção aqui próximo da média de 21, legal, depois começa a subir de novo, tá? Nada por enquanto. Boi futuro. Vamos ver como é que ficou o contrato do boi futuro. Olha lá. Nós temos uma lateralização que estamos analisando desde setembro do ano passado. Chegou a perder essa região e voltou para a região. Graças a Deus voltou, não perdeu mais, né? E agora começa a ficar um pouquinho lateral. Quem sabe agora ganhando um pouquinho mais de força, tem que romper essa média de 200 e passar para cima dela, trabalhar aqui em cima, depois tem que romper essas médias de 400. Enquanto isso, nada a se fazer. Henrique, dá para comprar agora o boi? Não. Por que não? Olha o estocástico, ó, região de sobrecompra. Observem sempre essas regiões de sobrecompra e sobrevenda, pessoal. Isso diz muito do ativo para nós, tá? Em que situação que ele está, tá bom? Volume também, ó, volume financeiro baixinho na sexta-feira, tá? Então fiquem bastante atentos à questão do volume e das questões de oscilação aqui, né? De momentum, que é o que o estocástico nos mostra. Tá? Então, nada a se fazer no boi. Gráfico semanal, ainda bem que fechou em alta. Temos um 1, 2, 3 de compra? Temos. Batendo na média de 400? Ótimo. Só que tem que ter volume agora para fazer força e jogar para cima de novo. Tem que voltar a trabalhar na região de topo aqui, ó, próximo dos R$ 260 aproximadamente, tá? E aí começa a ficar interessante. Só que tem que romper essa 80 também. Soja. A sojinha está difícil também nas últimas semanas. Veja que o gráfico semanal, a média de 200 períodos, vem segurando como um suporte. E interessante, é verdade, porque não deixa perder a região de suporte. Não pode perder esse suporte aqui, ó. Esse suporte aqui é interessante, maio de 2023 e julho de 2022. Pessoal, soja é agro, né? O nosso agro segura a nossa economia, é boa parte do nosso PIB aqui. Então, se nós tivermos uma queda da cotação de soja, milho, café, essas coisas, a gente sofre também, tá? Então, o boi já está começando a se segurar lá, a soja já não está perdendo mais nada, que é bom, a gente consegue segurar na média de 200 períodos, mas não tem nada a se fazer agora, tá? O milho, por sua vez, olha só a sexta-feira que paulado, ó. Tentou a semana, terça, quarta, quinta se segurando acima das duas médias, 9 de 1, na sexta perde 2% de novo. Então, o milho está bastante complicado para fazer operação. Acho que a última operação que eu fiz de milho foi em julho do ano passado e depois disso eu não fiz mais nada. Perdi toda essa queda, perdi essa tendência de queda aqui, perdi a do ano passado também, não fiz nada no milho, esperando ele engatar uma tendência de alta. Não veio, né? Não veio. Deveria ter feito na queda, não fiz, ok. Vamos esperar agora. Milho. Caso perca esta região de fundo, nós temos um 1, 2, 3 de venda aqui, ó. Do mesmo jeito que nós observamos 1, 2, 3 de compra, observamos 1, 2, 3 de venda. Além do 1, 2, 3 de venda, nós temos um 9,1 de venda. Temos um ponto contínuo de venda. E olha só, perdeu aqui, pessoal. Olha o estocástico lento, ó. Região de sobrecompra no gráfico diário. Olha o índice de força relativa caindo. Então, perdeu aqui, região de fundo é o próximo objetivo. Tá? No semanal, vamos ver. Ainda temos uma situação de segurança aqui, talvez, né? A média de 400 do semanal pode segurar o preço como ela já segurou.
Nossa, o preço ficou no semanal, olha, fechou entre a 9 e a 21, ó. Olha que coisa difícil de operar. E aí 1, 2, 3 de compra. No diário temos 1, 2, 3 de venda e no semanal temos 1, 2, 3 de compra. Bastante difícil, hein, pessoal? Bastante difícil. Cuidado com a operação de milho, porque a operação de milho não, assim, diferente do dólar e do índice, você não pode abrir uma operação de day trade. Você tem que abrir uma operação de swing trade, tá? Pode fechar no mesmo dia? Pode, não tem problema. Aí ela se transforma numa operação de day trade, mas você não abre operação de swing de day trade no milho. Então tem que ser aberta como swing. E a alavancagem do milho é de R$ 450 para cada real que o preço se movimenta no gráfico. Então, se você, por exemplo, neste dia aqui, ó, o papel andou 1,35, a máxima foi 62,69 e a mínima 61,12, ou seja, mais de um ponto, né? Olha lá, 1,38 pontos de queda. Se você vendeu, multiplica 1,38 por 450, você vai ver o quanto você teria faturado aí, segunda-feira vai estar na sua conta. Então, se perder isso aqui, é para baixo. Só que cuidado com o semanal. Para mim, o semanal é mais forte que o diário. Mas também, se perder essa região aqui, vem buscar aqui embaixo. Tá? Então, fiquem atentos com o milho. Ainda tá. Vamos esperar um pouquinho mais para ele engatar uma tendência um pouquinho mais forte. E o cafezinho, para nós encerrarmos as commodities, o nosso vídeo fica muito longo aqui, se segurou na média de 9 e na média de 21 e parece que agora está esperando um movimento, talvez chegando um pouco mais de volume, para buscar regiões mais altas de preço. O volume nem foi tão grande assim, ó, quarta, quinta, sexta vem diminuindo, mas o papel está numa região de sobrevenda, né? O papel já está sobrevendido, mas ainda não tem uma força grande para falar que vai subir no gráfico diário. No semanal, olha lá, ainda está em tendência de alta, é verdade, porém, quando ele chega nesta região, está deixando muito pavio. E pavio superior é força vendedora empurrando o preço para baixo, né? Então vamos esperar para ver se engatamos uma outra tendência. E assim como o milho, o café ele tem uma alavancagem grande também, porque tem cotação em dólar pela Bolsa de Nova York, então tem que ter bastante cuidado para operar café e soja, os dois são cotados em dólar. O milho e o boi são cotados em reais e tem liquidação apenas financeira na nossa bolsa, então é mais tranquilo. Tá bom? Commodities vistas, Petrobras. Petrobras teve uma semana novamente de queda de 3,68%, perdendo a região da média de 21 e da média de 9 períodos. A média de 9 já envergou para baixo no semanal. O nosso MACD já perde a linha do zero, ou seja, já começa a trabalhar na linha do negativo. Isso não é bom no gráfico semanal, porque pode fazer um movimento como este. Ó. Tá vendo? Aqui ele trabalhou negativo no semanal, Petrobras trabalhando abaixo das médias. E agora ele começa a fazer o mesmo sinalzinho. Tá? No gráfico mensal, ainda não tem tanta preocupação da Petrobras, porque ele está tocando na média de 9 períodos. Porém, nós estamos ainda na metade do mês de junho e ele pode continuar esse movimento de queda. Suporte mais interessante da Petrobras, caso ele perca essa região, é esse fundo do mês de março, né? 31,90. Então é uma região para nós ficarmos atentos no gráfico mensal. A presidente da Petrobras disse que se houver lucro vai distribuir dividendos, legal e tal. Parece que o mercado havia até sinalizado uma alegriazinha, mas não se mostrou tão interessado assim. E o mercado agora está corrigindo até a média de 200 do diário. Tomara que não perca essa região. Se perder, complica. E a Vale, pessoal, a Vale tá fogo, hein? Vale não está para brincadeira. Vem trabalhar numa região de suporte, vários dias, praticamente 2 semanas parado nessa região. Ainda bem que parou de cair, né? Melhor assim. Olha lá. Temos uma região de suporte aqui embaixo, que se perder, complica a Vale. Por quê? Porque daí ela vai buscar mais para baixo. E depois, mais para baixo. E depois, mais para baixo. Então, sempre vai buscando os suportes anteriores, tá? Valezinha depende muito do China, compra de minério de ferro, então fica muito complicado operar Vale no swing trade, tá difícil. Já foi bom operar Vale, hoje não é mais. Está bastante complicado, tá? Muito bem, primeira parte aqui vista, já fizemos um review do nosso Ibovespa, índice, dólar, algumas commodities e vamos então para a nossa planilha semanal de swing trading. Esta semana
apesar, né, de toda essa queda do índice Bovespa, conseguimos encontrar alguns ativos para colocar na planilha e lá os assinantes foram avisados hoje às 9 horas da manhã que já estava tudo pronto, que eles poderiam já fazer as consultas, análises e a planilha já está prontinha. Então, olha só, temos para o gráfico diário 4 ativos para análise, quem quiser fazer suas operações, e no gráfico semanal temos mais 3 oportunidades, tá? Então, totalizando aí 7 ativos para que você possa fazer a sua análise, escolher aquele que fica mais interessante para você, qual se adequa mais ao seu perfil. Aqui nós temos ações e fundos imobiliários, então tem coisa para você estudar. Então, entre a passagem do gráfico diário e o gráfico semanal, eu vou contar uma outra novidade para vocês aqui que vai acontecer já já, em breve, tá? Então vamos lá, vamos começar? Gráfico diário, galera, o que eu separei para vocês para esta semana? Eu separei um fundo imobiliário. Lembra que eu sempre comento com vocês? Galera, comece a pensar em um objetivo de longo prazo para você construir uma carteira de renda em que você possa fazer aportes pequenos, né, dentro do seu orçamento, da sua condição, mas olhando para o longo prazo. E isso, para mim, se reflete nos fundos imobiliários. Por quê? Porque são ativos que valorizam ao longo do tempo, então você pode ter ganho de capital e ele te paga dividendos mensais. Esses dividendos mensais são isentos de imposto de renda. E além disso, na nossa parceira XP, você não paga corretagem para operar fundos imobiliários. Tá? Então, primeira dicasinha é essa aí. Na passagem do diário para o semanal, tem uma outra novidade que eu vou contar para vocês já já. Vamos lá então, galera. Primeiro ativo aqui para a gente poder ficar atento para a semana, de 17 a 21, é o fundo imobiliário da SNFF, da Suno, tá? Suno Fundos. O que a Suno fez aqui? Olha lá. Faz um movimento de alta. Então, ó, observe. Se você tivesse comprado umas cotas desse ativo agora no mês de fevereiro, março, vai, 1º de março, ó, aqui, 1º de março, e tivesse ficado 10% em 30 dias, ok? E agora caiu um pouquinho, 7,15%. No entanto, se você tivesse comprado aqui, você teria recebido um dividendo aqui, neste mês, um outro dividendo aqui, neste mês, e um outro dividendo aqui, no mês de junho, né? E esse fundo, pessoal, ele paga nada mais, nada menos do que 1,13% ao mês de dividendos isentos de imposto de renda. Isso é o mais legal de você investir em fundos imobiliários. Então você investe pouquinho, cria o hábito de fazer aportes mensais, com pouco capital você vai construindo a sua carteira. A hora que você se der conta, ele já começa a te trazer renda. Então no começo é mais difícil. Você começa a ter que fazer mais investimento para você construir a carteira. Lá no futuro é o contrário, ele começa a te pagar mais. Então, observe isso no longo prazo e crie o hábito de fazer isso. Para você, para sua esposa, para o seu marido e para os seus filhos, pessoal. Pensa o seguinte: daqui a algum tempo nós vamos ter uma reforma previdenciária de novo. Por quê? Porque a nossa base, a nossa pirâmide etária está se invertendo. Não tem mais novos trabalhadores chegando e as novas formas de trabalho também não privilegiam esse recolhimento. Então, vai ser uma mudança que já está acontecendo desde 2019, mas vai continuar acontecendo. Então, comece a fazer você a sua previdência. Fazendo como? Fundos imobiliários. Vai lá. Não tem conta na XP? Não tem importância. Qualquer corretora você consegue comprar. Não precisa ser na XP. Eu estou falando da XP porque é a nossa parceira aqui, mas abra conta na Rico, na Clear, na Toro, no Inter. Um abraço lá para o Capita lá também, que está lá agora, o Vitor. Em qualquer banco você consegue fazer isso, tá? Ok? Então vamos lá. Primeiro ativo, Suno FF, fundos de fundos, por isso que ele paga bem. Onde é que está a nossa entrada, galera? A nossa entrada está exatamente nesse, olha só que bonito que aconteceu aqui, ó. Um pivôzinho de alta, né? Pivôzinho de alta deixou um candle bonito na sexta-feira, vários candles de dúvidas em 2 semanas passadas. Na sexta-feira, candlezão de ignição, Marubozu. Marubozu é aquele candle que não tem nem pavio superior nem inferior, ó, carequinha, né? Com bom volume, é verdade, valorizou no dia 1,70% e ele pode estar fazendo um movimento igual a esse que aconteceu aqui atrás, ó. Quando ele sai da média de 9 de 21, dá uma pancadona. Aqui atrás, sai da 9,21, dá uma pancadona. Aqui atrás, sai da 9,21, dá uma pancadona. Então observa o histórico desse ativo, ó. Bem
Bem característico, né? Então, olhando assim, podemos entender que ele pode nos dar uma boa oportunidade. Se nós olharmos pelos outros sistemas que nós mostramos esses dias para vocês, olha só, quem assistiu aqui o vídeo do VDT Million vai lembrar desse aqui, ó. Aqui pelo VDT Million, aqui pelo VDT Million, ó. MACD cruzando, DI mais já foi, estocástico ganhando força. Olha lá, ponto de entrada a partir desse ponto. Vamos ver mais um sistema. Richard Dennis também tem vídeo aqui falando de operar longas tendências. Olha lá, Richard Dennis também, ó, tocando na máxima dos últimos 20 candles, ele inicia a operação. Nesse caso aqui teve uma compra, tá vendo aqui, ó? Aliás, aqui, ó, uma compra aqui e uma saída aqui. Agora ele pode iniciar uma nova pernadinha de alta. Tá? Então, por todos os sistemas que a gente avalia, ele está dando condição. Entrada nesse fundo, pessoal, R$ 88,81. Stop, caso queira, né? Quem quiser fazer swing trade, fechar a operação. 87,07. Primeiro alvo, 89,49. Segundo alvo, 91,47. E o terceiro alvo, para encerrar a operação, caso queira, 95,99. Então, é uma operação para trazer aí 7,63%. Por que eu falei caso queira? Porque agora há pouco mesmo eu falei. Você vai construir uma carteira de fundos imobiliários em que você vai fazendo aportes mensais e ele vai te pagando rendimento mensal. Você pega esse rendimento mensal, coloca mais um pouquinho e aporta de novo. Neste fundo ou em outro, você vai construindo uma carteira. Então, eu trago os stops aqui e os alvos para que você possa ter uma referência caso você queira encerrar a operação, que é perfeitamente normal. Para algumas pessoas, ok, faz sentido. Mas para outras, se você quer construir a carteira de renda, deixa o negócio andar. Tá? Todo mês ele vai te pagar um pouquinho, 1%, 0,9%, 0,8%, a gente vai procurando aqui e você vai construindo essa carteira de renda, tá? Faça isso que vocês vão ter um resultado bastante interessante logo no primeiro ano. Já vão começar a observar isso aí, beleza? Bom, para o gráfico semanal, nós temos uma ação. Mas antes de comentar com vocês sobre essa ação, eu quero falar o seguinte. Se você quiser assinar a nossa planilha e receber todas essas informações que a gente mostrou agora aqui, é muito fácil, pessoal. Entra lá no site vdtinvest.com.br, entra lá, conheça todos os nossos serviços, né? Aqui tem uma bela de uma explicação já no começo e tal, mas vem aqui, ó, planos. A opção planos te dá logo na primeira opção a informação da planilha semanal de swing trade, tá? Aqui descrito rapidamente em texto que nós avaliamos ações, BDRs, fundos imobiliários para investimentos na modalidade de swing trade disponibilizados através da planilha semanal. Que planilha semanal? Aquela que eu acabei de mostrar para vocês logo quando nós abrimos o programa. Tá? Então clica ali. Se você tiver alguma dúvida, ó aqui o nosso WhatsApp, ó. Fala com a gente aqui, você abre um bate-papo com o nosso atendente virtual que se chama Renko, né? E depois, se você quiser marcar um bate-papo com a gente, tem condição de você marcar uma reunião ali, uma videoconferência, ou mesmo falarmos pelo WhatsApp, tá? Vai lá, conheça o site, entenda como funciona todos os nossos, o que nós temos ali disponível para vocês e faça a sua assinatura agora. Muito bem. Falando de assinatura, como eu sempre venho falando da questão dos fundos imobiliários, tem muita gente que talvez não queira chegar no mercado e fazer aportes em ações, por exemplo, ou fazer swing trade em ações. E a semana passada eu tive uma visita de um amigo aqui que trabalhou comigo lá no Sebrae durante muitos anos e ele me sugeriu a criação de uma planilha, de um serviço só de fundos imobiliários. E lógico, foi aceito na hora. Então, a partir das próximas semanas, talvez em julho comece isso, a gente vai deixar disponível também um novo serviço agora. Para você que está chegando agora e quer fazer somente os seus aportes em fundos imobiliários, eu vou criar um novo serviço somente de uma planilha de fundos, tá bom? Para você que é assinante da planilha atual, não muda nada. Você vai ter ações, BDRs e fundos imobiliários. Mas para quem está começando e quer pensar somente em fundos imobiliários, toda semana nós vamos ter uma planilhinha de fundos, tá? Estou dependendo de um ajuste aqui no site que eu vou fazer essa semana. Ajustando isso, já vou preparar todo o trabalho aqui, o acesso, a assinatura e tudo mais, para que vocês possam já pensar isso. E aí, em julho, a gente começa. Tá bom? Essa é uma das novidades que a gente tem para vocês para este mês. Muito bem, galera. Vamos lá? Gráfico semanal. Uma oportunidade também para nós ficarmos atentos para a próxima semana. Quem é que é? É a São Martinho, a SMTO3. Foi uma sugestão de ontem, aqui acho que foi do Marcos, que perguntou ontem durante o nosso sábado em ação, de como estava São Martinho. Então, nós olhamos, analisamos e
consideramos agora uma possibilidade de uma entrada em São Martinho. O que nós estamos observando em São Martinho, galera? Média de 200 semanas subindo, tá? Média de 200 semanas subindo, encontra agora a região da média de 80. Já houve, esta última semana, que terminou sexta-feira, partindo o movimento da média de 9 e de 21 períodos, com um volume chegando. Olha lá, volume aumentando. O que mais a gente observou aqui? Enquanto o preço fez essa movimentação aqui, observe que está muito parecido, olha lá. Fundos mais altos, fundos mais altos com a média de 200 subindo e agora pode, rompendo esta região, acionar para nós praticamente um fundo duplo, né? Fundinho duplo aqui, se acionar, abre espaço para buscar patamares mais altos. Então, estamos considerando aí uma possibilidade de uma entrada no nosso sistema. Olha só o VDT Million como está bonito também, ó. O VDT Million está no ponto, ó. Vamos analisar? Tocasco lento, virando para cima, já na região de sobrevenda. DI+, ganhando força, ou seja, para o lado de cima aqui, já deixando o DI- para baixo. E o MACD linha já cruzando também, ó. Já cruzou, tá? No caso deste VDT Million para Swing Trade, o MACD é 150, 14, 14, tá? Para o Day Trade é 26, 12, tá, pessoal? Então assistam os vídeos lá, ok? E olha só quando ele fez o último movimento aqui, o que ele fez, ó? A única diferença é que ele não fechou muito acima das médias aqui, né? Tá fechando acima, mas não tanto. Mas olha que bonito. Já está quase dando início a uma nova pernada. Então vamos para frente, pegar São Martinho e andar com ela. Gráfico semanal, então, tá, pessoal? E aí a diferença de análise, né? Eu estou analisando pelo gráfico semanal, eu faço a entrada pelo gráfico semanal e a condução pelo gráfico semanal, tá? Então eu vou colocar minha ordem de compra, por exemplo, neste ponto aqui e vou editar essa ordem de compra para que ela fique disponível até o dia 21. Por quê? Porque pode ser que o preço fica zigue-zagueando até quinta-feira e só entre na operação na sexta. Então, você coloca até sexta-feira, R$ 31,35, tá? Então, esse é o nosso ponto de entrada, 31,35. O nosso stop está lá em 26,09. É um stop um pouquinho mais longo, é verdade, mas é gráfico semanal. Primeiro alvo, R$ 32,07. Segundo alvo, 38,02 e o terceiro alvo, R$ 41, tá? É uma operação para trazer aí, caso chegue lá no 41, 40% de retorno. Aliás, 30% de retorno em poucas semanas aí, ok? Beleza? É isso aí. 2 ativos para que vocês fiquem atentos nos próximos dias, um fundo imobiliário lá no gráfico diário, uma ação no gráfico semanal e, claro, as oportunidades que a gente avalia aqui, né, estão disponíveis lá para os assinantes. Se você não assinou, assina aí também, galera. Assina que você pode ter acesso ainda hoje a essas informações para que você já comece a segunda-feira e a metade do mês de junho já mandando bala, tá bom? E a partir de julho, se Deus quiser, tudo der certo, teremos uma planilha somente para fundos imobiliários, para aquelas pessoas que já estão pensando em renda para o futuro. Combinado? Beleza? Uma boa semana para vocês, que a nossa semana seja bastante positiva. Quem vai fazer day trade, sempre lembra que espera o primeiro movimento, espera fazer um desenho zigue-zague ascendente ou descendente, para que depois você coloque a sua operação. Não tenta achar fundo e topo, não tenta caçar onde está a região, porque muitas vezes você faz a bobagem ali, compra ou vende, leva um stop e depois o papel anda na sua direção, tá? Na dúvida, vai para aquele sistema que eu mostrei aqui na terça-feira, que é o nosso VDT Million para day trade, e você vai ter uma segurança maior, porque ele não deixa você fazer bobagem, tá? Ele vai fazer você respeitar os sinais. Se você não respeitar o sinal, ele vai te tirar da jogada, tá certo? Então, ó, ele manda você fazer somente quando os sinais forem todos no alinhamento, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Todos eles têm que estar alinhados. Nós temos 4 situações para analisar. Não deu? Não deu. Tá? Então vai lá, entenda como é que está esse vídeo aí. Eu vou deixar ele aqui no final, na tela final para vocês assistirem e depois vocês entendem, montem a telinha para você fazer, tá bom? Vai fazer swing trade? Coloca a tua ordem lá, se for no gráfico diário até o fim do dia, se for no semanal até o fim da semana. Pegou a ordem? Primeira coisa que você vai colocar, o stop.
Faça a sua gestão de risco na hora que a operação se inicia. Tá bom, pessoal? Porque tem gente que esquece de colocar stop, depois o papel cai muito. Ah, e agora o que eu faço? Está caindo 20%. O stop melhor é o primeiro, né? Você já calculou o teu risco. 5%, 5%, 3%, 3%, 20%, 20%. Mas você calculou. Agora, depois que você já começou a operação e passou 2 dias, aí fica difícil. Pessoal, é regra. Entrou na operação, coloca o stop, depois você vai estabelecer os seus alvos, tá? Muito mais do que o quanto você pode ganhar, você tem que ter a certeza de quanto você pode perder para que você permaneça no mercado, tá? Se você fizer 10 operações, alvo de 2 para 1, ou seja, eu vou arriscar 1 para ganhar 2. Se você errar 5 e acertar 5, você sai positivo, calculando o stop direitinho. Agora, se você não calcula o stop, não dá, né? Aí é o gerenciamento de risco que faz toda a diferença, não é a estratégia, tá? A estratégia, lógico, faz parte do sistema, mas o gerenciamento de risco é um componente muito importante. Valeu? Combinado? Não pegou a ordem? Tira a ordem do book, analisa, vê se fica, vê se não fica, vê se vale a pena reposicionar, como tivemos a semana passada, por exemplo, alguns ativos que nós colocamos na planilha, né? Para que fizesse a operação e não veio, por exemplo, ó, não toma, a entrada não aconteceu. Por quê? Porque o ativo não pegou a nossa ordem e desconfigurou. O que a gente faz? Aborta. Aborta a operação. Tivemos 3 abortados semana passada. Ok? E tivemos um que nem fizemos a compra. Por quê? Porque o ativo abriu com gap de alta. Quando abre com gap de alta, fica muito difícil posicionar o teu stop. E era uma opção, era uma Microsoft. Era a BDR da Microsoft. Tivemos uma já que bateu no alvo 13 em 2 dias, que foi a Apple, né? Aí, ó, planilhinha da semana passada. Bonita, tá vendo? Olha lá. Nenhum stop, as compras que aconteceram, beleza. Teve ativo que já foi no alvo 1, teve ativo que desconfigurou. Maravilha, tranquilo. O Ibovespa caindo e as nossas operações indo para os alvos, né? Com total gerenciamento de risco, olhando, analisando bonitinho. Se acontecer stop, faz parte do processo. Tá bom? Beleza? Se você quiser a planilha desse jeito aí, é só assinar e você já vai ter acesso ainda hoje. Tudo automático lá, você recebe o e-mail, tal, já entra bonitinho, já faz seus estudos para amanhã, começar a semana bem. Valeu? Maravilha? Vamos nessa então. Uma boa semana para todo mundo. Que o mês de junho, agora, a partir dessa segunda quinzena, seja muito mais positivo e que possa trazer para nós um olhar um pouco mais, né, para cima, né? Se o mercado começa a andar para cima e o Bovespa fica positivo, as ações sobem, todo mundo fica mais contente. Mesmo ganhando dinheiro quando o mercado cai, as pessoas ainda ficam descontentes. É difícil, né? Todo mundo quer ver o natural, né? Quer subir, progredir, né? Mas aí, enfim, acontece também a queda. Boa semana para todo mundo, a gente se vê nos próximos dias. Assiste o vídeo aqui do VDT Million para que você entenda todo o sistema. Os links vão ficar aqui, a tela aí, vocês vão conseguir se encaminhar, tá? Qualquer dúvida, comenta aqui com a gente, sugestão, crítica. Peço para que você, se gostar do nosso vídeo, deixe o like, não esquece. E peço uma gentileza apenas, compartilhe com mais uma pessoa que está chegando no mercado financeiro, que está querendo conhecer um pouquinho mais de análise técnica, e peça para que ela se inscreva. Atingindo os 50 mil, teremos uma nova turma do Imersão em Mentoria, com 10 vagas totalmente free e o curso totalmente online. Tá bom, pessoal? Grande abraço, boa semana para todo mundo, fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Valeu, tchau, tchau.